Olá, amigos, aloha! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa transmissão do nosso Manual da Ascensão. Hoje, nessa nova fase do intensivão da quinta dimensão, a gente está aqui na primeira sessão aberta. Sim, bem-vindos e bem-vindos todos que seguiram essas migalhas deixadas no caminho da outra transmissão, que de novo foi cortada, a gente já está entendendo como funciona aqui. Isso! Ei, Alexander Fernandes, boa noite, e Maria José Martins, boa noite. A boa coisa é que tem o chat ao vivo aqui, não preciso ficar preocupada com o celular, mas a gente já entendeu que a gente está fazendo a coisa certa. Quando tem esses bloqueios, gente, pode crer que a gente está fazendo a coisa certinha. Então, isso, né, fortalece a gente no nosso propósito. Aqui a gente já está com a nossa proteção espiritual, com a egrégora de luz aqui ancorada, chamada aqui para a gente trabalhar. Então, vamos trazer para cá a nossa equipe de luz, né? Chamando aqui, a gente vai fazer essa primeira oração, essa oração da Grande Fraternidade Branca, a gente que ontem teve o dia da ascensão do Mestre Jesus e celebramos aqui também a nossa ascensão. Cada um vai recebê-la no momento certo, no seu momento pessoal, mas já estamos aqui todos em festa. E hoje a gente começa a fazer essa limpeza e explicação de como se procede dentro da mentoria Aprendendo a Viver na Quinta Dimensão. 3 pessoas assistindo, 3 likes, lindo, vamos criar, né? Marília, boa noite, bem-vinda também. Bom, como eu estava dizendo agora há pouco, nós não temos nenhuma mensagem que trouxe um problema. A gente pode começar falando dessa questão aqui, que acontece volta e meia aqui com a gente, né, na conexão instável, seja da internet, seja... A eletricidade não foi, porque nada aqui desligou. Então, foi diretamente aqui, né, os controladores aqui conosco. Porém, até isso tem uma certa permissão ou não, percebe? Ou seja, cada vez que acontece alguma coisa e que é fora do padrão, feita pela força negativa, a luz tem todo o direito e poder para intervir. Percebe? E é assim que a gente trabalha. É sempre vitoriosa, a luz de Deus é sempre vitoriosa. Então, o que acontece aqui? Sempre! Então, o que acontece? Quando acontece uma coisa dessas, por exemplo, como já aconteceu aqui ao longo desse intensivão e outras várias vezes, como acontece qualquer problema na vida de vocês, sempre dá essa instabilidade, essa surpresa, e a frequência tem a tendência a baixar. E o que a gente faz nesse momento? A gente acalma. Se você sentir de chamar a luz violeta, não foi à toa que eu vim hoje com o meu cachecolzinho violeta. Quando acontecem coisas que saem do seu controle, e creiam, cada vez mais acontecem coisas assim, isso tem 2 propósitos. Agora viraram 4, não, vamos ficar com 2 propósitos. O primeiro é desestabilizar você e fazer baixar a sua frequência.
E o segundo, que é o lado B de todo o problema, é testar a sua presença de espírito para você dar a volta por cima. Então, aqui a gente viu praticamente como acontece, que é tira o nosso centro, e como eu já estou habituada, eu já procuro resolver rapidamente. O que está acontecendo é que eu estou com um duplo ou triplo problema aqui, que é a conexão da internet e o telefone celular, que eu acho que está bugado, tem algumas coisas aí acontecendo. Mas, de toda forma, o que acontece é que na hora que você precisa, aquilo fica mais lento, aquilo não responde, percebe? Agora, essas coisas, a internet, o celular, um problema que você está tendo, perdão, isso é poder fora. Essa é a natureza do poder fora. São coisas que acontecem na sua vida e que você não tem controle sobre. Caiu a conexão, as pessoas ficaram sem, né? Pedi para os meus lindos assistentes aqui, Marília e Antônio, para deixarem esse rastro aí de migalhas de pão na outra transmissão embaixo, no primeiro comentário, porque não necessariamente o chat fica visível imediatamente. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo a resolver as coisas sem que a gente entre na deprê, porque as coisas aconteceram de uma forma negativa, percebe? Então, essa é a primeira lição, e é essa grande mudança de mindset que você vai aprender comigo. Porque é a prática diária, tem pessoas aqui, acho que Marília está fazendo já a mentoria comigo, e ela já sabe aplicar também, verdade ou não? Então, o que acontece? O que era para deixar você triste, desenergizado, quando você consegue manter a presença de espírito, consegue manter a tranquilidade, consegue pensar em resolver o problema, não é não? Verdade! Do coração, gente. Quando você consegue resolver o problema com paz, tranquilidade, toda aquela energia que era para sair de você e deixar você lá embaixo, você retoma. E você retoma dobrado, você retoma a sua energia e a dos outros que ficaram frustrados, percebe? Então, é uma forma de você entender como funciona o aprendizado energético quando você não cede à energia negativa, ao problema, e você então olha para ele e entende que ele está ali para testar a sua capacidade. Exatamente como quando você vai na academia e você tem ou numa aula de qualquer esporte, onde você tem ali um desafio novo. Então agora, hoje você vai fazer a natação com aqueles pesos no seu pé. Vai ser segurando a prancha. Vai ser só com uma mão. Poxa, não podia ser mais fácil? Podia, mas aí você não desenvolve, aí você não cresce, percebe? E quando a gente não está preparada, a gente olha para os problemas e a gente vê problemas, e a gente vê empecilho, a gente vê frustração, vê negação, vê essas coisas, e pior é quando a gente olha para aquilo e a gente enxerga aquele espelho negativo sobre nós mesmos, quais sejam. Aquele espelho aonde você acha que você errou, que você pisou na bola, que você não fez certo, que você está sempre azarado, que as coisas pegam você e não te deixam crescer e evoluir, percebe? Porque aí você está não apenas com o espelho quebrado, te dando
esse retorno negativo, mas você permitiu que um vírus instalasse dentro do seu sistema. E aí você começa a alimentar aquilo. Faz sentido? Então, vou escrever aqui. Marília, precisamos abraçar a nossa sombra, exatamente. Tratá-la como nossa amiga, pois é uma parte de nós. Mas ao olhar para ela, devemos agradecer, entender o porquê aconteceu e transmutar aquele sentimento. Olha só, ela é uma mentoranda. Não é o máximo? Não é o máximo, gente? É linda, só que ela já veio numa proatividade, numa vontade de. E nem por isso a gente não passa por perrengues também, percebe? Então, o que eu posso dizer que a primeira coisa a fazer quando você vive um problema é você começar, e você não vai fazer assim na primeira, na segunda, na terceira ou quarta vez. Realmente vai demorar até você sair do círculo vicioso, tomara que não demore para você. Mas, deixa eu desligar aqui a outra transmissão, que ainda está aqui. Eu vou terminar. Ei. Terminar aqui. E deixar aqui a possibilidade. Isso, agora. Isso. Agora é que dá para colocar no primeiro comentário, olha só. Ainda assim eu comi bola, olha só que coisa. Ainda assim eu esqueci que eu precisava desligar a primeira transmissão para poder o primeiro comentário ser disponível e ativado, o que pode acontecer agora. Então, assistentes lindos, bora lá colocar no primeiro comentário, assim que ficar disponível. Aí as pessoas que chegam lá podem vir até aqui. Ok. Tá vendo como a gente aprende sempre? A gente tá sempre aprendendo. E é esse o mote, é esse o motivo, a motivação, é você entender que em tudo, absolutamente tudo, tem um aprendizado. Nada vem apenas para sofrimento, nada é completamente negativo, tudo tem um lado B. A divindade utiliza as situações negativas para benefício próprio. Então, essa primeira fase, ou seja, quando chega o problema e tal, é você ter a calma e encontrar uma saída, encontrar uma forma de. Dependendo da situação, você está ali naquele momento e você não consegue claramente ver isso. Então, o que é que você faz? Chama a Violeta e Ho'oponopono. Aqui no canal eu utilizo principalmente essas duas ferramentas, que são um poder alquímico poderoso, que junto com a sua imaginação, que você vai desenvolvendo aqui na mentoria também, com a sua capacidade criativa e a sua maestria nessas dinâmicas, a gente vai aprendendo a rapidamente colocar e enviar a chama violeta e o Ho'oponopono em você e na situação. Por que em você? Sim, mas fulano me fez mal, fulano me atravessou, fulano me machucou, fulano está falando mal de mim. Pois é. Porém, poder fora, você não tem força nenhuma. Poder dentro, você é o mestre. Percebe? E como você é o mestre? Quando você percebe que ao estar nesse centro emocional, voltar-se para dentro, com calma, com respiração e chamando a luz violeta e o Ho'oponopono para tudo e para você, você compreende que todo o espelho que você está vivendo, esse espelho distorcido, ele é uma manifestação do seu subconsciente, principalmente. É também da nossa luz,
na nossa mente supraconsciente. Como? Quando? Quando a gente chama pela luz. Quando a gente chama pela luz, seja invocando a chama violeta, seja fazendo orações, seja fazendo o Ho Oponopono, seja cantando, recitando mantras, dançando, trazendo uma risada, fazendo alguma coisa que quebre aquela frequência, você está chamando a luz, porque foi a sua presença de espírito. E quando você chama diretamente, você pode chamar a sua divina presença eu sou, você pode chamar os seus guias e mentores, pode chamar os seus mestres, santos, quem você sentir, Buda, Saint Germain, Mestre de Jesus, o que você acreditar. Porque o que você acredita faz parte da sua história de alma. Faz parte do que você constituiu como crenças. E elas não vêm só desta vida, elas são coisas que vêm de lá de trás. Entendeu? Então, quando você chama essas forças, você as empoderou em algum momento. Então, elas estão com você. E elas vêm nesse propósito de luz, elas vão ajudar você na luz. A outra forma é quando você, assumindo a responsabilidade pela situação, isso é para quando você está com um pouco mais de firmeza ou de consciência. Nem toda situação permite que você consiga usar efetivamente essas ferramentas. Entendeu? Aqui, por exemplo, nessa situação, que foi a situação de cortar o vídeo e interromper a transmissão, eu falei, bom, vamos avisar todo mundo, vai ter alguma parte que vai ficar um pouco perdida, mas se a gente colocar lá o link, eles vão seguir até aqui. Ok. A gente fez, a gente está fazendo isso, então tá tudo certo. Ainda não terminou o problema. A gente resolveu a ponta do iceberg. A gente não resolveu a causa pela qual a gente atrai e tem continuado atraindo isso aqui. Então, enquanto a gente trabalha com as situações aqui na terceira dimensão, conseguir um outro vídeo, um outro canal, conseguir uma outra forma de estar transmitindo, maravilha. Eu não desfiz a possibilidade de acontecer isso novamente. E outras implicações. Então, assim que eu consigo ter uma clareza e resolvo o problema, eu continuo limpando e purificando. Por quê? Porque a proporção do que a gente vê na terceira dimensão de um problema e a sua origem, o seu traço, o seu rastro de memórias, de histórias que trouxeram, atraíram e geraram este problema, em geral, é muito maior do que o que se apresenta. É um pouco a proporção de um iceberg. É 1/8, mais ou menos. Percebe? Então, quando você consegue resolver um problema, ou quando você ainda está com um problema, mesmo que o problema tenha saído da sua vista, a ideia é que você fique constantemente na limpeza e purificação de tudo o que você possa ter feito, falado, pensado, desejado, intencionado, nesta ou em outras vidas, que atraiu aquela situação. Percebe? 5 pessoas assistindo, 5 likes. Sim, temos que ser ágil e temos que pensar em planos maiores, em multidimensionalidade.
Hoje eu estava ouvindo uma das minhas guianças e a conversa era que eu estava hoje realizando uma cura de algo que eu falei, que eu pensei, que eu agi, e que teve as minhas melhores intenções, ainda assim, minhas melhores intenções, mas que gerou um problema, algum karma, alguma... Como eu vou chamar isso? Alguma disfunção, vamos chamar assim, numa vida minha futura, e que quando a gente atinge a multidimensionalidade, passado, presente ou futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode chamar isso de vidas paralelas. Então, alguma coisa que eu, com a minha percepção, minha clareza, minha mente, fiz hoje, ou já fiz, estava sendo consertado por uma versão minha do futuro, digamos assim. A gente pode chamar de uma vida paralela, mas que sabia exatamente aonde essa questão estava ocorrendo. O que eu quero dizer com isso, gente, é que quando a gente entra nessa percepção da quinta dimensão, a gente sai de um patamar muito básico, que é o da terceira dimensão, onde as coisas são, né, coisas, eu sou eu, as coisas são coisas, vocês são vocês, para a gente entender e enxergar a vida de uma forma completamente diferente, onde a gente compreende que pode haver essas intervenções, essas sensações, problemas, distrações ou erros considerados aqui para a gente erros, e que, na verdade, podem estar vindo de percepções, estados de consciência e realidades distintas dessa realidade. Podem ser vidas passadas, suas, vidas de antepassados seus, que estão transmitindo pelo seu DNA um padrão emocional ou mental negativo, distorcido ou com uma ferida emocional. Então, gente, nesse momento, que é um funil para passar da terceira dimensão, funil para a quinta dimensão, esse funil é onde a gente está vivendo agora. É onde a gente está fazendo essa separação, que chamamos de joio e trigo. Nada mais significa, não quer dizer que são pessoas ruins que vão embora, não. Não, não tem a ver com ser bom ou ser ruim, ascensionar. Não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Ascensionar tem a ver com você ter feito o aprendizado necessário para se desconectar da realidade da terceira dimensão, para não ter mais aquele apego, como eu comentei, com as minhas coisas, com a minha vida, com o controle, e a gente entende todas as experiências como aprendizados, as mais difíceis e as mais lindas. Bênçãos e aprendizados, e agora a gente está pronto para desapegar e entrar na próxima fase, que traz outras lições. É exatamente, imagina como se você estivesse saindo do ginásio, ou até do primário, onde você tem um ou dois ou menos professores, no meu tempo era um professor primário, e você vai para o ginásio, onde você tem 10 matérias, onde você tem 10 ou 12 professores. É mais ou menos isso. Então, a gente está saindo de um certo primário,
de percepção, de consciência, né? Especialmente preso nos padrões de dualidade. E a gente está tendo a oportunidade de ir para um novo nível. E com certeza, uma mudança como essa, para quem é criança, para quem é jovem, é excitante, é diferente, eu quero aprender mais. Mas não é para todo mundo, não. Tem situações onde você passando de um nível para o outro, tem gente que não quer ir, tem gente que não quer avançar. Comenta para mim aqui, eu quero avançar. Eu estou caminhando para a quinta dimensão. Eu estou aberta às experiências da quinta dimensão. Certo? Arrasou, Alexander. Letra A, na primeira letra do nome, é um grande desbravador. Bora lá, todo mundo também. Marília, também começa com uma letra A. Tem um M, mas a vogal A. Eu quero avançar, eu estou aberta às experiências da quinta dimensão da 5D. Percebe, gente? As nossas palavras, elas têm uma força grande, e a gente está expandindo de uma forma assim. Eu não sei se vocês já viram, aqui fazendo um comentário, eu não sei se vocês já viram, recentemente eu descobri que existiam uns botões, umas espécies de campainhas assim no chão, onde os cães estavam sendo treinados a dizerem, apertando cada campainha, o que é que eles queriam. Então, primeiro eram campainhas simples, então elas eram coloridas e não tinham som, apenas elas apertavam um som. E cada uma delas era, por exemplo, sair, passear. A outra era comida, a outra era doçuras, né? Aqueles presentinhos aí para os bichinhos comerem. A outra era, sei lá, ir ao banheiro. Tinham algumas ali. Quero dormir, etc. Quero carinho. Exatamente, gente. Eu quero avançar. 5D aí na veia. Então, e nesse vídeo, os cães vinham e eles eram ensinados junto. O tutor ensinava eles. Então, era um aprendizado comum para uma comunicação maior. E agora eu estou vendo, isso foi aqui no Brasil eu vi essa mais simples. Agora eu vi nos Estados Unidos, assim, um painel, gente, tipo esses de mesa de som, sabe? Que tem um monte de coisas, luz, sobe, desce, regula, vários botões, eu acho que tinha uns 30 ou mais botões, uns 50 botões, assim, que foram colocados e tinha uma voz onde os cães se comunicavam. Então, a tutora estava lá e falava, diga, coração, o que você quer? Aí, ele olhava e ele apertava, ajuda. Ok, como é que eu posso te ajudar? Me diga. Então, tinha uma conversa que, na verdade, eu entendo que não é para eles aprenderem a conversar, mas é para a gente aprender a entender o que eles estão falando. Olha a nossa mente. Isso é uma coisa. Percebe quantas coisas estão aparecendo no mundo hoje que a gente não imaginava ontem? Então, as mudanças que a gente tem à nossa frente são imensas. Eu fiquei pensando, não sei se eu vou colocar para os meus gatos, não. Eu vi uma com gatos, mas os gatos eram um pouco mais assim, tipo, tira essa tecnologia, eu acho que os gatos são mais Lemúria e os cães são mais Atlântida, que tem essas tecnologias todas mais avançadas, mas
Os gatos são mais lemúria. Eles passavam por cima e falavam mel, mel, conversa direto. Eu já compreendo o que os meus gatos falam. Ainda bem que eles nem falam, só me dão um olhar 86, assim. Então, é tanta coisa que está expandindo, coisas que já acontecem que a gente não sabe, coisas que... Então, assim, a gente, para abarcar mais luz, para abarcar mais esse conhecimento, a gente precisa estar pronto a sair da mentalidade de vítima e entrar numa mentalidade de autônomo e daí dar o salto para mentalidade de co-criador. Como é a mentalidade de vítima? A mentalidade de vítima é aquela que ainda enxerga pelos olhos da terceira dimensão, que ainda vê as coisas como as coisas fazem algo contra mim ou para mim ou contra mim. Mas as coisas têm poder. As pessoas, os locais, as circunstâncias, situações. Então, esse é o poder fora. Então, os outros podem me machucar, os outros não sabem falar, os outros. Enquanto a gente continuar perseguindo, inclusive, para os meus trabalhadores da luz aqui presentes, enquanto a gente continuar perseguindo e um pouco antagonizando, ou seja, se colocando contra, se colocando dizendo como eles são malvados, a todo esse povo que estava na administração anterior, que eu vou chamar terceira dimensão como a administração anterior, no controle, no poder, que fizeram coisas horríveis ao longo de milênios e tal. Se a gente continuar olhando para isso e antagonizando, dizendo vai para a fogueira, ou então acabar com eles, botar todo mundo no chilindró e tá. Quando você está ali, você está reforçando a dinâmica deles. Você entendeu? Até quando você está antagonizando, falando mal, xingando, quando você está falando deles, você está ajudando eles. Percebe? Percebe como é sutil? 7 pessoas assistindo, 7 likes. Maravilha! Estamos falando com a nossa verdade interna. Estamos falando aqui, fazendo trabalho ainda de formiguinha, mas um trabalho para as pessoas despertarem. Mas despertarem de verdade. Porque tem graus do despertar. Tem esse despertar para descobrir que está tudo num controle. Perfeito, esse é o primeiro. O segundo é você sair do controle. É o que eu trabalho aqui com você. Vamos pensar na quinta dimensão, nessa mentalidade que abre as portas para a sexta, sétima, oitava e etc. Mas é aqui o divisor de águas. Enquanto eu ficar dando bola para isso, eu estou na mentalidade de vítima. E olha, e se a gente ficar triste, chocado, porque algo aconteceu e ativar nossa mentalidade de vítima, segue ela. Boa noite, Eva Celi, seja bem-vinda. Segue ela. Como Marília acabou de escrever, porque a gente até conversou sobre isso nos últimos dias, e aqui na mentoria, já estamos mentorados aqui, e aqui no intensivão da quinta dimensão. Nós, quando estamos nesse momento vale, nesse momento mais profundo, nesse momento onde a gente acha que é o cocô do cavalo do bandido, que não sabe, que não é ainda a nossa, a gente acha que não é ainda a nossa melhor versão, a gente acha que ainda precisa fazer algo para melhorar, que ainda precisa isso, aquilo, que ao redor está tudo isso. Quando a gente está nessa vibe,
Em especial quando a gente tem uma narrativa negativa sobre nós mesmos. Quando você olha para você nesse seu espelho, você fala: ai, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Blá, 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 blá. Por que eu repito isso sempre? Por que eu não mudo? Quando essas coisas reverberam, você precisa ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você precisa, naquele momento, se amar incondicionalmente. Significa dar força para aquele seu amigo, sua amiga, que é você nesse momento, e diz: vamos lá, nem tudo está perdido, a gente vai dar a volta por cima. Às vezes, para sair dessa frequência, a gente precisa realmente de uma mudança de foco, assim, radical. Especialmente se você já tem todos esses conceitos e está sempre voltando e pisando na bola ou nos mesmos, enrascando nos mesmos lugares. Você precisa, naquele momento, fazer algo radical. Então, tenha à mão o que eu já falei aqui em outros momentos, como caixa de primeiros socorros. Você precisa ter aquele vídeo para você assistir que vai te dar risadas, que vai te fazer dar risadas. Ou que vai, dependendo do que você está buscando naquele momento, às vezes pode ser uma risada que te quebra a conexão com aquela expressão sua, com aquela mentalidade. Porque às vezes um problema vem e é tarde da noite e você precisa dormir, e você quer dormir. Mas aquilo vai te assombrar. E você não vai ter energia suficiente para fazer o Ho'oponopono suficiente naquela noite, mas você vai chamar pelos seus amigos à luz. Ou vai ligar num vídeo de gatinhos e de cachorrinhos. Ou você vai pegar o seu óleo essencial e vai sentir. Você pode cheirar assim diretamente, ou você põe uma ou duas gotinhas na mão. Acho que vocês sabem fazer isso, não é? 2 gotinhas desse óleo essencial, esfrega aqui na palma e respira. O óleo essencial é uma das coisas que já foi provado que eleva a frequência vibratória muito instantaneamente. Mas ela não apaga padrões de pensamento, ela não transforma. Mesmo quando você ouve frequências de luz, música solfédio, elas vão te apaziguar, elas não têm o poder de eliminar aquele padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento, padrão emocional, este problema, ele só vai ser eliminado quando você abraçar ele e mandar para a chama violeta. E fizer o Ho'oponopono. E não vai ser em um dia, eventualmente, que você resolve ele. Como eu disse aqui, a gente vai ter várias fases, aonde mesmo abarcando, ancorando mais luz dentro do nosso sistema, do nosso organismo, a gente ainda está limpando o nosso porão. A gente ainda não está completamente. Enquanto eu estiver falando aqui por você, eu não estou completamente na 5ª dimensão. A gente ainda está com o pé na 3ª dimensão. Mas a gente já tem a mentalidade. Então a gente consegue olhar para as situações e conforme o nosso poder alquímico aumenta e a gente rapidamente consegue mudar desse lado B triste para o lado A, sai de vítima para autônomo, mas o ideal é sair de vítima para co-criador. Faz sentido? Escreva aqui. Eu sou co-criador do meu universo. Como é que a gente faz isso? Tempo, persistência,
conhecimento, autoconhecimento, autoestima, amor incondicional para conosco. Mas escuta aí com o resto das pessoas ao nosso redor, é tudo conosco. Começa com você. E aí eu dou um exemplo de nós empatas ou seres, sementes estelares e outros que estão aqui buscando fazer o seu melhor. Aí não tem como, eu tenho que chamar Buda na história aqui. Exatamente, eu sou co-criadora do meu universo. Tem que chamar Buda aqui. Buda foi o primeiro ser humano raiz que ascensionou dentro do projeto Terra. Ele não era uma semente estelar que veio para cá para melhorar a energia, né? Quando você é agricultor, você sabe, ou você tem animais, você sempre faz uma mistura com uma cepa melhor, né? Com uma origem melhor, de maior evolução, para melhorar o total, o geral, na sua agricultura ou na sua criação. Então, Buda era natural daqui. Ele foi o primeiro ser humano que ascensionou. Não sei se eu estava lá ou não, eu sei que eu tenho uma afinidade, um carinho, acabou de ser 41:14. Espelhos, estamos nos espelhando aqui. Você pode estar vendo em mim uma luz para você, ou você está talvez vendo em mim, ai, do que ela está falando? Eu funciono nos dois sentidos, entendeu? Eu sou o que a gente chama de, todos nós aqui trabalhadores da luz, nós somos um gatilho ambulante, a gente gatilha, a gente ativa o melhor das pessoas e às vezes até o pior também, porque vai para a sombra, entendeu? Mas é isso, funcionário público cósmico não tem saída, a gente está ali a serviço. Ok. O que acontece? Não sei da história se é verdadeiro ou não, mas aquele filme, eu acho que é o Pequeno Buda, que conta um pouco a história do Buda, em paralelo com a história desse mestre budista, cujo mestre morreu, então ele sai com os objetos do mestre em busca de outras novas reencarnações ou reencarnação desse mestre. E nesse filme, acho que é o Pequeno Buda, tem essa peregrinação onde ele encontra 3 crianças, uma é um menino norte-americano e um outro menino e uma menina são hindus. Então é muito interessante. Em paralelo, esse mestre vai contando a história do Buda, do mestre Buda, e é personagem do Keanu Reeves, que já fez tantos, né, ícones importantes aqui na nossa consciência, falando do Neo, entre outros, do Johnny Mnemonic, que é um filme lá atrás, que nem mostra mais aqui, onde ele era um cara que recebia chips e traficava chips dentro do corpo. Bom, então, e tem um momento onde você vê que o Siddhartha Gautama, que ele era um príncipe, e ele sai, e sempre quando ele queria passear na cidade, ele morava, né, nesse castelo, não era um castelo, mas era um castelo hindu, digamos assim, em toda uma propriedade, e tudo era lindo e maravilhoso, e quando ele queria sair, tudo era maquiado e organizado para que ele saísse, passeasse, e tudo fosse absolutamente lindo, florido, para que ele tivesse essa ideia de que o mundo lá fora é tão lindo quanto o mundo dentro dos muros do castelo. E o que acontece é que, uma vez ele está passando, e por acaso ele vê, numa fresta entre uma casa e outra, uma ruela, ele vê um mendigo, e ele fica chocado, e ele pula dali, sai dali, e corre atrás. Então é assim que começa a busca dele.
E aí ele não volta mais para o castelo. Não, ele até volta, mas ele se despede deles dormindo, ele pega uma mochilinha e resolve sair. O que ele está fazendo ali? Ele entende que o mundo está todo perturbado, todo em muitos níveis podre, e ele fala, como eu vou ajudar a resolver? Então, primeiro ele começa com o poder fora. E aí ele encontra os gurus, e aí ele vai entendendo e aprendendo que é ele quem tem que mudar. E passa o resto do filme contando essa peripécia dele, essa busca dele, e ele vai um pouco... e é por isso que é chamado o caminho do meio, o caminho do Buda, do equilíbrio. É perfeito, porque ele vai para um extremo de... onde ele estava de riqueza e tal, e aí ele vai para um extremo de abstinência, de mendicagem, e aí ele entende num momento que ele precisa aprender o equilíbrio, que a corda não pode estar muito esticada, senão ela quebra, e nem muito frouxa, senão ela não dá som. E é exatamente isso que a gente veio aprender aqui. Numa nova forma, a gente veio aprender o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Perdão, 2 comerciais seguidos aqui. Pronto, para a gente ter mais música. Tadam! Então, nesse processo, ele é um lindo exemplo de que é dentro de nós que tem que começar o processo, por nós começar o processo, porque justamente o poder fora é um espelho desse poder. E se você reconstitui e recupera esse poder dentro, trabalha em você, trabalha o seu auto-amor, o não julgamento, a melhora, a progressão diária, com certeza, mas com amor e gentileza, com ritmo, com persistência, encontrando outros. Ele foi lá para o meio dos iogues, ele encontrou e descobriu que tinha quem ensinasse como resolver os problemas do mundo. Resolve você, dentro de você, e o mundo vai se resolver. Eu acho que eu não contei aqui para vocês, tínhamos 7 pessoas assistindo e 7 likes até agora estamos com 8. Subimos um degrau dessa energia de autoconhecimento. Acho que todo mundo aqui já foi budista, viu? Acho que a gente estava junto lá, porque 7 é o número de um pequeno grupo de caminho espiritual. 7 é o número do caminho espiritual. Voltamos, agora temos 7 e 8, ao contrário. Então, assim, estamos nisso, estamos indo do caminho espiritual para o poder pessoal. Poder dentro. Então, logo que eu vou contar essa história, logo que eu comecei a conhecer o Ho Oponopono... Ei, Luciana, bem-vinda, querida. Logo que eu comecei a conhecer o Ho Oponopono e mergulhei por tudo isso, eu me lembrei de um e-mail que existia antes de existir o Orkut, olha só. Foi antes de eu sair do Brasil, e eu lembro que nesse e-mail vinha, acho que vocês lembram, se vocês estão mais ou menos na minha geração, antes dos anos 2000, por aí, que haviam muitos e-mails que passavam piadas, né? Hoje as mensagens são os shorts, são os vídeos curtos e tal, mas antes era tudo por e-mail, era tudo escrito. 8 pessoas assistindo, 8 likes. Poder pessoal, vamos lá. E veio essa história, que era a história de um monge chinês, um monge, sempre tem um monge, né? Um monge chinês que morava lá no alto do monte, isolado, e ele recebia a visita do diretor regional, não era o presidente, mas digamos que era
o governador da província, ou da região ali, que vinha com a sua guarda e vinha procurá-lo, para que ele os ajudassem a resolver um problema. Qual era o problema? Eles estavam com várias províncias que estavam em guerra umas com as outras. Então, esse governador veio pedir, olha, por favor, você que tem uma sabedoria imensa, você venha conosco para ajudar a resolver essa questão. Como que a gente traz a paz ali para o nosso povo? Porque está ficando muito difícil. O monge olhou e falou, como que eu posso trazer a paz para o seu povo? E se virou e voltou para a tenda ou para a caverna dele, voltou para a moradia dele e deixou eles lá sem resposta, sem falar nada. O governador falou, nossa, essa era a nossa última esperança. Bom, vamos embora. Esse é um grande sábio e no momento certo ele vai trazer uma resposta para a gente. Vamos embora. Então não fizeram nada forçado e tal. Na época onde eles ainda respeitavam os sábios. Bom, foram embora. 2 meses depois, eles voltam e procuram o sábio. Grande sábio, nós viemos aqui lhe agradecer, porque todas as províncias da nossa governança estão em paz. E queremos também saber o que é que você fez para trazer a paz para o nosso povo. Ele falou, as províncias estão em paz, que bom. Então eu não fiz nada, mas quando você... Não fiz nada pelo seu povo, mas quando você me perguntou aonde estava a paz do seu povo, eu fui me questionar e eu fui me perguntar aonde estava a minha paz. E eu fui então procurar e buscar a minha paz. Quando anos mais tarde, mais de 10 anos mais tarde, eu fui e conheci o Ho Oponopono, aquilo fechou como uma luva para mim, porque aquele sentimento de que dentro de nós podemos transformar fora de nós, primeiro transformando dentro de nós, eu falei, fechou, onde é que eu assino aqui? Entenderam? E é isso. Essa é a mentalidade da quinta dimensão. É o eterno agora, eu tenho o poder e eu sou o co-criador do meu universo. O poder está dentro. E eu vou ter que usar essa mentalidade, essa visão, essa sensação para curar, corrigir, ajustar tudo que me pareça errado fora de mim. Entende? Escrevam aqui, gente. Eu sou o co-criador do meu universo. Eu sou o co-criador da minha paz. Eu sou o responsável, a responsável pela minha alegria, pela minha felicidade. Mais história aqui, gente. Vocês não me trazem problema, eu vou trazer história. Acabou de passar 53, 53, estamos em 54. 88, poder. 9 pessoas assistindo, 8 likes. Uma história. Eu tenho uma cliente, que hoje já é uma amiga, e ela, quando me procurou, ela veio desesperada, também há muitos anos atrás, logo no início do Ho Oponopono, e ela
é uma excelente aluna. Ela é sedenta por aprender, por pedir soluções, e eu tenho atendido ela desde então. E o que acontece é que ela tinha muitos problemas, ela estava na igreja, ela ainda continua na igreja, ela é multidimensional, multicrenças. E a gente já estava muitos anos fazendo o Ho'oponopono. Ela já tinha aprendido, já tinha entendido, já tinha absorvido, mas tinha algo dentro dela que não conseguia sentir que ela era responsável pelo universo dela. E quando eu tenho uns clientes assim, eu entendo que é um espelho meu. Que é um espelho meu, aonde eu também não assumi a responsabilidade por várias situações na minha experiência de vida. Algumas conscientes e talvez a maioria, como eu falei, 1/8, ponta do iceberg é o visível, a gente ainda tem tudo que está submerso. E aí, eu falei, bom, a gente vai usar a outra magia, outra mágica do Ho'oponopono, que é você manifestar e cocriar o seu sonho de vida ideal. Esse é o atributo da criança interior, que é onde está a nossa alegria. A gente vai limpando e curando a criança ferida para libertá-la das feridas emocionais e etc. Mas a gente precisa já nutrir a criança interior, que é a alegria, que é também o feminino interno, o autocuidado, o prazer consigo mesmo, o autoamor. Então, nesse passo daqui, eu falei, bom, então a gente já vai, enquanto você continua fazendo o Ho'oponopono aqui, a gente vai cocriar a sua vida dos sonhos. Eu precisei arrancar dela o que seria ideal para ela. Eu fiz uma visualização dessa imagem de vida ideal para ela. Eu fazia uma gravação para o cliente, para a pessoa, e ela ouvia essa gravação antes de dormir. O que aconteceu? Ela não conseguia ouvir aquela gravação. Ela não tinha repertório dentro dela. E mesmo eu dando um repertório de alegria e de felicidade para ela não conseguia se imaginar naquele lugar lindo, naquela vida maravilhosa. Havia alguma ferida profunda de não merecimento que não era só dela, que estava arraigado, incrustado na vida dos antepassados dela, especialmente dos antepassados mulher. Antepassados mulheres. Então, não foi uma coisa que ela resolveu em semanas, não foi uma coisa que ela resolveu nem meses, demorou anos. Eu não falo isso para assustar vocês. Eu falo isso para entenderem que quando você consegue fazer uma mudança de pensamento, você muda a história que você viveu, inclusive. A gente está falando aqui de viagem no tempo, de alteração de vidas paralelas por curas que são realizadas aqui. A única coisa que você precisa para isso é estar à escuta e não desistir do seu caminho. Como eu falei para vocês, aqui a mentoria, ela exige, e a gente vai conversar, eu ainda não coloquei aqui o link para vocês fazerem a aplicação, paciência, vai ser amanhã. Ele vai chegar aí, eu só começo a conversar com vocês na segunda-feira, eu vou conversar com vocês de segunda
a sexta, eventualmente até o próximo domingo. As aulas em grupo vão começar no dia 10, terça-feira, 10 de junho. As aulas individuais vão acontecer no momento em que eu e você, eu e o cliente estabelecermos. É um número menor de vagas do que para o trabalho em grupo. Então, a gente tem tempo para isso. Mas o que é importante lembrar, e é por isso que eu vou fazer essa conversa com a aplicação, é que é um compromisso com você. E não é fácil lidar com as nossas sombras, lidar com as nossas dificuldades. Exige um nível de abertura, de auto-perdão. De novo, gente, tudo começa conosco. Na raiz de tudo isso está um auto-perdão. E na velocidade que a gente está nesse momento, na velocidade que a gente está nesse momento, a gente está recebendo esses insights diariamente. Por isso que as coisas estão tão rápidas, para uns ou tão difíceis e às vezes lentas para outros. Eu tenho clientes que estão vivendo ambas as situações, que não estão dando conta de lidar com tudo que está vindo. Então, é um exercício de calma, de tranquilidade, de autorrespeito, para recuperar o poder dentro. Perdão. E eu tenho outros clientes que estão sentindo uma certa apatia e vazio no movimento, na situação, na vida. É porque o trabalho é para ser feito dentro. E o universo está proporcionando tempo e espaço para isso. Acredite. Quando você chega no ponto em que você virou a chave, você olha para trás e você enxerga esses padrões. Do tipo, nossa, podia ter aproveitado aquele tempo para mergulhar mais em mim, para me cuidar mais, para me amar mais. Mas se a sua mente está muito no fora, no poder fora, e não está fazendo o trabalho, a lição de casa, aquilo que poderia durar um tempo, pode durar um tempo muito grande. Sim, o processo é de dentro para fora, ele pode ser ativado e estimulado de fora para dentro. Tudo aqui na terceira dimensão vai te trazer gatilhos e distrações. Vai te trazer gatilhos e distrações. E às vezes isso pode confundir. Eu vou dar um exemplo. Tem um filme, como é que chama? Eu vou falar e vocês se lembrarem, coloquem aqui, gente. É um filme sobre mitologia, onde tem esse rapaz que é filho de Poseidon, mas ele vive entre os humanos, porque é Poseidon que se relacionou com uma humana. E ele tem um número de professores e tal, tá no colégio, e acontece alguma coisa ali que ele é contatado e ele descobre que ele tem uma proteção, mas que ele também tem inimigos ali. Bem e mal, Matrix, 50%, 50%. E o que acontece é que tudo começa, a aventura começa pela dor. É o despertar espiritual, ele começa, em geral, pela dor. E o que acontece é isso, no filme... não lembro o nome do filme. Eu lembro que tinha um professor
que andava de cadeira de rodas na escola, e que, na verdade, ele era um centauro, ele era aquele cavalo com corpo de homem, porque era essa a natureza dele. Então, como ele, na vida humana, ele tinha algo que parecia com aquela condição dele. Muito interessante. E justamente as fases onde ele passa pelos perrengues, pelas dificuldades, você vai achar, nossa, mas gente, problema atrás de problema. Aquilo era o treino dele para ele descobrir quem ele era. Esse é o caminho do herói. Você vai passar por todas as situações complicadas e difíceis para você testar sua força, seus limites, para você expandir suas capacidades. E aí eles descobrem que ele está sendo atacado, que tem uma mentira ali que foi feita contra ele. E ele vai tentar resolver isso fora do acampamento ali dos heróis ou filhos de heróis. E ele vai com 2 amigos, a filha de Palas Atena e um fauno. Ok. E ele sai em um dos lugares onde eles vão recolher as informações, que são tesouros que vão servir para eles chegarem até o Poseidon, como é que é? O Olimpo dos deuses, tanto para recuperar aqueles raios de Zeus que tinham sido roubados, quanto para devolvê-los a Zeus. Um dos lugares onde eles passam é um templo em LA, Los Angeles. Não, não é Los Angeles. Como é que chama aquele lugar nos Estados Unidos onde as pessoas vão casar e casam assim instantaneamente? Ai, Las Vegas, isso, Vegas. Valeu. Então, e aí eles vão, um desses lugares é um templo, onde eles sentem aí, eles vão seguindo as sincronias e entram nesse templo. É uma espécie de Taj Mahal, onde é um cassino, onde eles têm comida e bebida grátis, onde eles dançam, onde eles jogam, onde eles namoram. Então, é tudo ali um paraíso. E aí eles ficam super felizes, porque ali não tem nenhum desafio, ali não tem nada de mal, ali está tudo legal, as pessoas são de bem, as pessoas estão curtindo, jovens, né? São adolescentes que estavam no colégio, então esse é um lugar paradisíaco. Então tem isso, aquilo, tinha até um carro girando lá, de merchandising, né, para as pessoas experimentarem e tal, mas é assim, um tipo cassino, olha, esqueci de novo. Esqueci o nome da cidade. Fico falando Los Angeles, mas não é. Então, aí o que acontece? Eles estão lá, e aí eles estão cada um com uma turma, os 3 amigos já estavam dispersos. E eles estão curtindo, e aí daqui a pouco, o cara, que eu esqueci o nome do filme, Percy Jackson, exatamente, é isso mesmo, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tadã! Esse herói, que é o Percy Jackson, filho de Poseidon, ele começa a perceber que está sempre sendo servido, está sempre, né, cheio de amigos, cheio de festa, cheio disso e aquilo. Aí ele vai falar com a amiga dele, e ela está lá, ocupada também com outras coisas. O amigo, o fauno, imagina, cheio de garotas ao redor. Ele começa a achar que tem alguma coisa estranha ali. Estava muito lindo, estava muito familiar, estava muito tranquilo, estava muito... uma perfeita distração. É o que a gente chama da zona de conforto. Então, ele descobre isso e aí ele começa a recusar. E aí ele, não sei por que razão, que ele pergunta para alguém que tinha um relógio, pergunta que horas eram. Ele falou assim,
tal hora. Ele falou assim: "Nossa, mas tal hora? A gente chegou às 7 horas. Como agora são 9 horas da manhã, se a gente chegou às 7 da noite?" E eles não pararam para dormir nem nada. E aí eles falam: "Mas que dia que a gente tá?" E aí ele fala: 3 dias depois da data que eles entraram lá. Aí ele sacou que aquilo foi uma armadilha para deixar com que eles se distraíssem e esquecessem o que eles vieram fazer ali. Essa é a terceira dimensão, é a Terra. Especialmente quando a gente se apega a situações materiais, a relacionamentos que podem ser bons ou não, mas assim, estão fechados no ciclo, no sistema, no Taj Mahal, na ilusão, Maya. Então nem tudo que parece legal e tranquilo tá te levando para o caminho, percebe? Então sempre há uma espécie de aprendizado. Então se está muito tranquilo, fique esperto. Há fases para ter uma tranquilidade, mas em geral nesse processo planetário de chegar na quinta dimensão, é para você trabalhar em você mesmo. Buda, Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama já estava no paraíso, ele já era o príncipe Siddhartha Gautama. Por que que ele saiu dali e foi atrás daquele velho que era um velho? Ele falou: "Mas o que é isso? Eu nunca vi gente como você. O que você tem? Você está doente?" "Não, sou velho." Então, também é uma doença. A gente sabe que na nossa genética original que está sendo recuperada, nós não iremos mais envelhecer da forma como fazemos hoje. Muitas das opções que estão vindo aí de cura e de regeneração, falam inclusive de regeneração, rejuvenescimento. Mas é uma coisa que vem junto com outros conceitos, com outros aprendizados e com outra tomada de consciência. Percebe? Faz sentido para vocês, gente? 11, 12, 12, 11, 12, 13. A gente está aqui crescendo e aprendendo diariamente. Então, já que não trouxeram nenhuma questão, eu aqui contei para vocês as minhas histórias e trouxe exemplos de como a gente pode usar e o que se passa na mentoria para aprender a viver na quinta dimensão. Espero que tenha sido útil para vocês, gente. Contem aqui para mim, escrevam para mim, foi muito útil ou está sendo útil ou não consegui entender. Escolha uma dessas opções e coloque aí. Cristina, não entendi nada do que você falou, sinto muito. Passaram várias pessoas por aqui, a gente está atualmente com 7 pessoas assistindo e 8 likes. Se ninguém tiver mais nada, eu ainda vou insistir no nosso encontro de amanhã, às 19 horas, para a gente continuar treinando aqui o nosso ritmo, a nossa energia, para aprender esse novo ponto de vista, esse novo olhar, essa nova visão, essa nova mentalidade. É para lá que a gente está caminhando. Sempre útil, gratidão, Maria José. Super útil, Marília, gratidão como sempre. Gente do coração, então é assim, agradeço muito. Amanhã eu vou trazer outros temas, para você que ainda está buscando aqui essas informações, esse contato, e se ainda quiser, ainda dá tempo de você mandar uma mensagem pelo e-mail, que eu vou ter o maior prazer aqui em trazer o seu problema para a gente conversar, discutir, eventualmente resolvê-lo já, tá bom? Poder dentro.
super gênios, ativar, todos nós aqui. E eu deixo o convite. Ainda é cedo, agora são 20h31 no meu relógio. A meditação de ontem foi maravilhosa. A meditação da celebração do dia da ascensão do Mestre Jesus. Foi maravilhosa, então eu deixo aqui o convite para vocês. Ela está aqui na comunidade do canal Cristina Pinho, está ali o link, porque a meditação foi feita e é feita agora, as meditações no canal Cristina Pinho Meditações 5D, para a gente depois não ter interferência de propaganda, se bem que, né, eu mando aqui dentro de mim e rezo e limpo e purifico para que não interfira. Mas tudo pode acontecer. A confiança de que nada acontece por acaso e que tudo está trabalhando pelo seu sucesso, evolução e realização é a coisa mais importante. Espero que isso tenha ficado no coração de vocês. Nas mentes também, tá bom? 5 pessoas assistindo, 8 likes, gratidão imensa pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua presença aqui. Gostou? Deixa o seu like, compartilha com quem você sentir. Estas transmissões vão ficar aqui esses próximos dias. Eu estou cogitando estendê-la aí para a próxima semana, que vai ser a semana de comprometimento com as mentorias, com investimento na sua evolução comigo. Sim, todos estamos evoluindo. A mentoria é para você evoluir comigo, tá bom? Se é inscrita, maravilha. Se não é inscrito ainda, aproveite para se inscrever. Deixe o seu... ative o sino pretinho quando você se inscrever, porque aí você recebe todas as notificações. Não só os vídeos, mas também as notificações da comunidade, tá bom? Que joia, Alexander, muito feliz, viu, por você, que foi útil e importante para você. Então, agradeço aqui, mais uma vez, me despeço com um beijo no coração, um abraço de muita luz, fica a dica da meditação e te vejo amanhã, tá bom? Eu sou Cristina Pinho e fui. Tchau. Aloha.